aí, tudo bem com você? Está começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Como sempre eu faço, inicio já agradecendo a sua audiência. Está aí na nossa forma inédita aos domingos, das 6 às 7 da noite. Muito obrigado pela sua audiência. Hein? Você que está nos assistindo em uma das 3 reprises diárias, também muito obrigado. Lembrando que sempre, meia-noite e meia é o nosso horário fixo e 2 horários alternativos durante o dia, tá bom? Ou ainda você que está nos assistindo através do nosso canal no YouTube, Altos Papos com Robson Marcelo, meu muito obrigado. Lembrando também que você pode participar do nosso programa, muito simples, muito fácil. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, você pode mandar o seu e-mail também para a gente, tá bom? autospapostv@gmail.com. Indique uma boa entrevista, se você acha que ele poderia aqui render uma boa entrevista, ou então se você faz parte de uma banda ou canta bem, gostaria de vir se apresentar aqui, manda o seu e-mail para a gente entra em contato com você, tá bom? A nossa ideia é enaltecer Jundiaí e toda a nossa região. Existem muitas pessoas com boas histórias para contar e muitos talentos escondidos por aí. E é isso que a gente quer, aqui no programa, enaltecer todos vocês, tá bom? E por falar nisso, falando em enaltecer a nossa cidade, a nossa região, estou recebendo aqui com muita honra mais uma vez, esse ano pela primeira vez, veio ano passado, esse ano está aqui mais uma vez para fazer um balanço aí do ano de 2014, o prefeito de Jundiaí, Pedro Bigardi. Prefeito, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer estar aqui com você, Robson. E estou recebendo na nossa parte musical, você viu uma palhinha aí, mas não sabe quem é, agora você vai saber. Estou recebendo meu amigo de longa data também, Rodolfo de Neguinho. Rodolfo, obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Altos Papos hoje, a gente vai falar sobre tudo, mas no início do nosso programa, você sabe, eu sempre trago uma mensagem para você. A mensagem que eu escolhi foi essa daqui. Conta a história daquele rapaz que está andando ao lado do seu mestre, o discípulo, e de repente o mestre olha no rio e vê um escorpião se afogando. O mestre não pensa 2 vezes, entra na água, apara bem lentamente o escorpião e na hora que ele estava quase chegando na beiradinha do rio, o escorpião picou a mão do mestre e mais uma vez caiu na água e continuou se afogando. O mestre não pensou 2 vezes. Nadou mais uma vez e foi atrás do escorpião e pegou mais uma vez o escorpião na mão e levou até a beira do rio e salvou o escorpião. Quando ele chega para o discípulo estava inconformado. Ele não acreditava que o mestre tinha feito aquilo. O mestre, o senhor estava salvando a vida do escorpião, ele picou a sua mão e mesmo assim o senhor foi mais uma vez e salvou o escorpião. Por que o senhor fez isso? Ele picou a sua mão, eu deixaria afogar. Ele disse assim, não. O escorpião agiu de acordo com a índole dele. Ele achou que estava sendo atacado e contra-atacou. Agora, eu agi de acordo com a minha índole. A minha índole é sempre tentar salvar. E assim vale para você também. Essa mensagem que a gente abre o programa vale para você. Você que está aí, principalmente hoje que a gente vive num mundo que a gente tem tanta intolerância, vamos parar com isso, vamos respeitar as diferenças. Você precisa agir de acordo com a sua cabeça e não com a cabeça da maioria ou com a cabeça dos outros. Pense 2 vezes, eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito melhor, tá bom? Assim a gente abre o Altos Papos de hoje, rápido intervalo comercial, não saia daí não. Já eu estou de volta recebendo o prefeito de Jundiaí, Pedro Bigardi, e ainda Rodolfo de Neguinho na parte musical. Altos Papos aqui no canal 25. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo.
Já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET e iniciando o nosso programa a gente fala sempre do livro, né? Você que gosta dessas mensagens aí que eu abro o programa, eu falo do meu livro, o livro que eu fiz e doei para 4 entidades. São elas a Marati, a Bem-TV, a Pai de Jundiaí e a Casa Transitória lá de Várzea Paulista. Para nossa alegria, somente a Casa Transitória de Várzea Paulista ainda tem o livro. E se você quiser ajudar, então, lembrando que toda a renda é revertida para essa entidade que você escolheu, tá bom? E a outra novidade, uma boa notícia já no final de ano aí, é que nós vamos reeditar esse livro, né? Nós vamos fazer uma nova edição desse livro para ajudar outras entidades. E eu fico muito feliz em poder dar essa notícia para você, tá bom? Ajude então a Casa Transitória de Várzea Paulista, que precisa muito de você. Comprando o livro, além de ajudar a entidade, leva belas mensagens para casa. Fica a dica para o final de ano aí também, tá bom? Vamos iniciar o Altos Papos de hoje, recebendo Pedro Bigardi, prefeito de Jundiaí. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, viu, Pedro? Um prazer estar aqui, Robson, sempre conversando com você aqui. Também o Rodolfo, um prazer estar aqui do lado dele, um grande músico da cidade. E estamos aí à disposição para a gente bater um papo aqui. A gente vai falar sobre tudo, sobre problemas da cidade, sobre outras coisas também, mas no início do nosso programa a gente gosta de conhecer os convidados. No ano passado, você que nos acompanha há bastante tempo, nós recebemos o Pedro aqui, ele contou um pouquinho da sua história, então vai ser bem sucinto. Queria que você contasse para a gente um pouquinho só, bem en passant. Você é de Jundiaí, Pedro? Jundiaí, eu falei que eu sou jundiaense do Vianello, nascido ali do Vianello. Então é jundiaense da Gema. Nasci ali na Silva Jardins, esquina com a Professora Tavares, hoje tem uma loja de imóveis usados ali. Meu pai tinha uma mercearia, né, naquele local, eu nasci exatamente ali, do lado da mercearia tinha uma casa e eu nasci ali. E depois, logo no comecinho, um ano e pouquinho, a gente já mudou para Tenente Ariapes, que é onde eu morei a vida toda. E depois de casado, eu sempre morei por ali, Bonfilhole, Messina, Vianello, sempre morei por ali. Então, minha infância toda ali, me lembro dos campos do Vianello, campo do Vasquinho. Aliás, ia diminuindo os campos, né? Porque vinha a urbanização, a molecada, a nossa molecada toda lá, ia criando os campos novos, né? E a gente fazia um mutirão e tal. E estudei no SESI, lá no centro da cidade, que nem tem mais hoje. Depois no Colégio Técnico, o Siqueira de Moraes, foi a primeira turma do ginásio Siqueira de Moraes, que não tinha na época, né? E depois o Colégio Técnico, e aí veio a Engenharia Civil em Itatiba. Assim que eu fiz o colégio, já deu aí a vontade de fazer Engenharia Civil, fui trabalhar na Prefeitura em 79. Então, a minha vida toda ligada ali, o Anchieta, onde eu dei aula até o ano retrasado, eu trabalhei no Anchieta, eu vendia pipoca lá no Anchieta. Então, era até curioso, porque eu comecei a dar aula ali, eu lembrava daquele pátio onde eu vendia pipoca ali, tinham 2 carrinhos, eu trabalhava... Anchieta do centro ou do centro? Do campus? Do centro? Eu fui professor lá durante 6 anos, é verdade. Eu fui 10 anos professor lá, e exatamente eu dava aula e lembrava daquele pátio da minha infância e juventude ali. Eu trabalhava ali vendendo pipoca e na festa da uva de Louveira. Em Jundiaí eu não fazia de Louveira. Então, minha vida toda ali naquele bairro, e eu sempre guardo com muita emoção essas... Agora na Ponte Torta, estamos recuperando a Ponte Torta, eu vou ali, eu lembro do meu pai. Você leu o meu pensamento, que eu ia falar que você estava ali, eu ia perguntar para você, fazer uma brincadeira, que a Ponte Torta era nova, ainda nem estava torta naquela época. Você sabe que eu me lembro ali, antes daquela reforma que teve, aquele alargamento, eu estava na prefeitura já, e eu me lembro das enchentes que a gente tinha ali, a minha casa mesmo, a água chegava, né? A gente falava que tinha uma tia minha que morava na Vila Rio Branco. Então a gente, quando inundava lá, eles vinham para cá, e vice-versa. Então era um lugar que tinha problema de enchente, a gente nadava também ali nos rios ali, eu não, que era menorzinho, meus irmãos nadavam ali. Então, para mim, eu vi aquele bairro se transformando e a cidade se transformando a partir dali, né? Quantos irmãos, Pedro? Nós somos em 7 irmãos. Eu perdi um irmão esse ano, o Nelson, faleceu um jovem, né? Tinha 59 anos ainda. E nós somos são 6 homens e uma mulher, minha irmã e 6 homens. Uma família grande, da minha esposa também, 7 pessoas, 7 irmãos também. Então, uma família grande e todo mundo, uma família realmente que se encontra até hoje. Acabamos de fazer um churrasco na minha casa, todo mundo vai lá, comemora junto, bem bacana. Bacana. E seus pais faziam o quê, Pedro? Meu pai ele começou ali então ali na mercearia, né? Ele era comerciante ali. Aí ele começou a vender imóveis, construir e vender. Na verdade ele construía talvez um pouco essa coisa de engenheiro, veio por conta disso. Ele construía imóveis na cidade toda
e vendia. Aí virou um corretor de imóveis, foi um dos primeiros, inclusive um dos pioneiros na Associação dos Corretores de Imóveis de Jundiaí. Depois se aposentou tal, e um bom tempo ainda aposentado. Minha mãe sempre dona de casa, cuidando dos filhos, muito forte minha mãe, cuidou de todos nós, né? Os dois já são falecidos, mas batalhadores assim na vida, muito legal isso. Uma família grande então, 7 irmãos, né? Grande. Você eu sou o penúltimo. Penúltimo. Depois de mim, o mais novo, o Marcos. Aquela época toda a família era muito grande, né? Eu me lembro. Não tinha televisão, né, Pedro? Não tinha nada para fazer, vai fazer mais um filho. Você sabe que essa coisa da televisão, eu lembrei, não sei se eu contei, até acho que não. O meu avô morava na Fernando Arens. E meu pai era uma família de 7 irmãos também, todo mundo lá na Vila Progresso. E a gente ia, quando surgiu a TV, né, como novidade, aí a gente saía, todo mundo via nela, meu pai com aquela molecada toda, alguns maiores, outros pendurados no ombro. A gente ia até a Vila Progresso, a pé, de qualquer jeito, para poder assistir televisão na casa do meu avô, que era Pedro Bigardi. Meu avô era Pedro Bigardi. Eu sou Pedro Antônio, que é o Pedro do meu avô e o Antônio do meu pai. E a gente ia até a Vila Progresso para assistir ali na Fernando Arens. Depois virou um depósito de carvão ali a casa do meu avô. E era bacana, era gostoso. A gente ia até lá assistir a TV, aquela coisa. Você lembra o que vocês assistiam naquela época, Pedro? Não me lembro, era muito pequeno. Depois, quando veio a TV, meu pai comprou a primeira TV, a gente estava... Novela já tinha, né? Acho que já, né? Certeza. Que ano que a gente está falando aí? A Cabana do Pai Tomás, aquela coisa antiga. Que ano que a gente está falando aí, Pedro? Eu não me lembro, foi anos. Eu tenho hoje, vou fazer 55 anos, né? Então acho que foi a década de 60, né? Acho que sim, né? Eu me lembro que a TV, uma curiosidade da TV é que quando meu pai comprou, teve a Copa de 70. Aí eu, pequeno também, eu lembro que a gente não tinha sofá, né? O meu pai comprou a TV, ficava todo mundo na cadeira, assim, na sala, ali no Vianello já. E eu lembro quando chegou a informação que meu pai tinha comprado a TV, a gente estava jogando bola, para variar, né? Tudo na rua, rua de terra, aquela coisa. Veio todo mundo, então todo mundo sentou no chão. Eu me lembro, sentado no chão, vendo aquela coisa, TV, que era uma novidade fantástica. Sem contar que demorava uns 15 minutos para esquentar a válvula. Era a válvula, batia. Você é mais velho que eu, hein? Eu tive televisão dessa época bem depois, quer dizer, eu era bem pobre mesmo, porque eu comprei essa TV aí que precisava esperar 15 minutos e já não existia mais, né? E eu me lembro da Copa do Mundo. Eu era pequeno, então me interessava, era Pelé, aquela coisa, mas eu me lembro de alguns 70. lances, 70, eu me lembro de alguns lances da Copa de 70 por conta dessa TV, e me lembro do Pelé, tinha os jogadores naquela época fantásticos, né, Tostão e tal, então eu me lembro um pouco daquilo, de ver na TV ali, mas a gente queria mesmo ficar na rua jogando bola, a gente não queria ver TV nenhuma não, a gente queria ir para a rua, viu? É verdade, hoje faz falta isso, né, Pedro? Faz falta. Aliás, eu tenho falado uma coisa, óbvio, que tem sido uma marca de tudo que a gente faz, né, no governo, que é assim, a expectativa de que as pessoas se encontrem de novo na rua, na praça, no evento, essa preocupação de ver as pessoas se encontrando, se relacionando, convivendo, é uma preocupação que eu tenho, não é fácil, o mundo hoje é outro, você fez uma fala no início que tem a ver com isso. Mas eu acho que a gente tenta tentar de novo fazer as pessoas se encontrar, um desafio isso. As pessoas estão mais em si mesmadas, né? Estão se preocupando mais consigo e esquecem de se preocupar. O mundo levou um pouco a isso. Eu acho que a gente conseguir essa coisa da relação, por exemplo, quando a gente faz a Feira da Amizade, que os músicos, os jundiaíes vão lá, tocam, tal, as entidades, uma coisa muito bacana. Eu olho aquilo e falo, não é só uma coisa de entidade, de mostrar o trabalho, não é uma festa só para, né? Eu acho que é uma forma da gente fazer as pessoas se encontrarem, né? Um bosque, a gente inaugurou um bosque agora, esse final de semana agora, lá no Jardim Copacabana, uma área belíssima. Aliás, eu não conhecia aquela área tão bonita que ela é. Vegetação, uma vegetação de transição entre a Serra do Japi e o Cerrado, uma coisa belíssima. Árvores que não tem na serra, aliás, vão até levar aquela coisa de plantar na serra. Fiquei olhando aquilo e as pessoas do bairro lá, estava rolando uma música sertaneja, uma dupla lá do local. Fiquei olhando aquilo e falei, é isso, é fazer as pessoas de novo se encontrar. É isso que está faltando. Mas é um desafio, é um negócio todo dia, toda hora e não é fácil, né? A gente vai falar no próximo bloco bastante sobre a administração, falar dos problemas e o que já foi resolvido também. Mas antes, deixa eu dar aqui as boas-vindas também para a parte musical do nosso programa. Rodolfo de Neguinho. Rodolfo, maravilha, meu querido. Conheço você há tanto tempo já.
Mais ou menos. Você era bem pequeno, por incrível que pareça, o Rodolfo já foi pequeno. Já foi. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso Imagina, convite. Robson, eu que agradeço. Tá certo que foi o 27º convite que você aceitou, né? Não, eu fui recusando, mas hoje não teve jeito, ó. Ah. Boa companhia. Certo? Então tá explicado. Eu falei assim, vamos lá, 26 Vamos lá. vezes. Aí teve um Não, dia não, que... hoje deu certo, não vem não. É bastante trabalho, tô trabalhando muito. Vamos falar um pouquinho do Neguinho, aliás, do Neguinho não, Neguinho é o pai dele, né? Vamos falar um pouquinho do Rodolfo, falar um pouquinho... Você nasceu em Jundiaí? Jundiaí também. Morei fala um sempre pouquinho. ali no Jardim do Lago, rua Aidê do Manjim Mojola. Aprendi ali bastante samba no Bar do Lourão, esquina do samba. Fui crescendo, vendo meu pai aí começando na Sica. São 3 irmãos, né? Eu, Juliano, Rodolfo, eu e a minha irmã do segundo casamento do meu pai, Suelen. O que você lembra da sua infância lá no Santa Gertrudes? Eu lembro que quando eu mudei para cá em 89, existiam alguns bairros que era uma viagem, parecia outra cidade, que era Eloy Chaves e o Santa Gertrudes. O pessoal falava assim, nossa, mora em Santa Gertrudes. Jardim do Lago, né? Jardim do Lago. Eu estava imaginando Santa Gertrudes. Então Jardim do Lago é mais tranquilo. Né? Mas mesmo assim já era... Lugar bom, também era essa pegada. Mas era despovoado, né? Mas vocês moram futebol. lá ainda? Não, hoje não mais. Morei 20 anos lá. Posso Depois contar uma fui pra historinha? Louveira, pode, lógico. Você sabe, né? Eu fazendo campanha uma vez, ele vai lembrar disso. Eu fazendo campanha andando, porque eu andava de casa em casa e batia na casa, saía a pessoa Lembro, lá. acho que você já me falou isso. Foi uma coisa terrível. Eu bati na casa do Neguinho, pai dele, aí surge, olhou assim, vi quem que era, eu entregando, o bicho aparece só de, pode falar? Opa. Só de cueca, ele apareceu Até ali. hoje. Eu falei assim, não, deixa que eu vou pra casa seguinte, eu fui Hoje em embora. dia, a casa eu dele- brinco com ele até hoje sobre isso. O homem tinha acabado de acordar, se apareceu, eu vi, eu falei, não, vou embora, vou em frente. Depois eu E volto. eu não sabia que era o Neguinho. Depois que eu brinco Difícil até hoje. atender o portão que ele Já que ele contou essa história, eu sou obrigado a contar outra, então. Deve ser de família, então. Tá Porque hoje na complicado. gravação eu recebi um pouquinho antes, 15 minutos antes da gravação aqui, recebi uma mensagem do Rodolfo. Eu posso ir de bermuda? Aí. A sorte Tá que ele veio de louco, bermuda. querido. Se fosse o Neguinho, já ia querer vir de cueca, né? Cuidado. E fala um pouquinho como é que começou esse lance da música. Seu pai é músico, não teve jeito, né? Sempre. Então, com uns 12 anos eu comecei a seguir meu pai ali, Chopão, Neguinhos Bar e tal. Comecei a dar umas canjas com ele. Eu, meu irmão, que é 4 anos mais velho. Aí até hoje, graças a Deus, estou no mundo da música aí. Hoje já tenho os meus filhos, que também estão querendo começar no esquema. Você é multi-instrumentista, você tem um dom muito Não. fácil para música. Não, é verdade, Não, é verdade. não. A gente sabe disso. E eu tô falando isso porque eu tenho conhecimento, não estou perguntando, eu sei disso. Ele tem uma facilidade muito grande. Aliás, você estudou música? Não, Robson. Então, Sempre eu aprendi sozinho, autodidata. Fala só os instrumentos que você toca no pessoal Eu de toco casa. em barzinho, violão, voz. É. Na banda lá com o pessoal toco contrabaixo. Toco um pouco de gaita, um pouco de cavaquinho. Mas não sou multi-instrumentista. Teclado? Né? Teclado não. Porque hoje em Teclado dia é o seu pessoal, irmão. os instrumentistas são bem assim, estudiosos mesmo, bem avançados assim. Hoje não pode se falar mais isso. Quem toca só de ouvido, fala que é multi-instrumentista. E não. conta então, como é que foi isso aí? Você querendo aprender e de repente flui naturalmente? Você queria aprender? Meu pai me deu um violão pequenininho, Ah. eu andava com o violão na rua. Deixava um pouco no canto, jogava um pouco de bola. Molecada, você consegue tocar tal música? Na época, Guns, essas coisas. Pegava o violão lá, ficava tentando meia hora, saía um pedaço e a molecada já ajudava e saía. E até hoje, graças a Deus, tirando música ainda, trabalhando. Que bom, que bom. A gente está encerrando esse bloco aqui. Eu queria que você fizesse uma música para encerrar o bloco. O que você escolheu aí? Pode ser um samba? Você que Paulinho manda. da Viola? O programa é nosso. Vamos lá. Vamos lá. Trama em segredo teus planos, parte sem dizer adeus, nem lembra dos meus desenganos, fere quem tudo perdeu, a coração leviano não sabe o que fez do meu. Esse pobre navegante, meu coração amante, enfrentou a tempestade do mar, da paixão e da loucura, fruto da minha aventura em busca da felicidade. Ah, coração, teu engano foi esperar por um bem de um coração leviano que nunca será de ninguém, que nunca será
de ninguém. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. Já estamos de volta, Altos Papos, aqui pelo canal 25 da NET. Para você que está chegando agora, pegou só um pedacinho aí do nosso bate-papo aqui, hoje recebendo o prefeito de Jundiaí, Pedro Bigardi, e ainda na parte musical, o Rodolfo de Neguinho. Não tem problema não, nós temos 3 reprises diárias, tá bom? 2 em horários alternativos e uma sempre 00:30. E ainda, você que quer assistir ou quer guardar o programa, tem também lá no YouTube, Altos Papos com Robson Marcelo, tá bom? Pode procurar e agradeço mais uma vez a sua audiência. Obrigado por chegar aqui e ficar. Fica aí com a gente que a gente tem muita coisa para conversar ainda, né? Primeiro bloco, a gente só relembrou um pouquinho, já que o prefeito já participou do nosso programa, a gente relembrou um pouquinho aí da infância e da adolescência do prefeito e agora a gente vai entrar na nossa cidade. Afinal de contas, o prefeito... Qual foi a eleição que você ganhou para prefeito, Pedro? Você foi candidato 3 vezes? Eu fui candidato, na verdade, 5 vezes. 5 vezes? 5 vezes, desde 96. 5 vezes a prefeito? A prefeito, 5, na 5ª vez que eu ganhei. 5ª vez. E O Lula foi 4 vezes? Foi 4. Então, eu ganhei dele. Parecido. Ganhou. E eu fiquei em 2º lugar em 3 eleições e na última nós ganhamos aí com uma votação muito alta. Expressiva, né? E para deputado, fui candidato 2 vezes, né? E eu ganhei na segunda, eu fiquei suplente na primeira e na segunda acabei ganhando também. Justamente na que você ganhou, você acabou se candidatando a prefeito e ganhou Isso, também. Exatamente. O que aconteceu? Você aprendeu a fazer campanha, Pedro? Você sabe que, na verdade, é uma construção mesmo do nome, do trabalho, foi um processo normal. E para quem é mais religioso, eu diria que foi um processo de preparação. Falo isso para minha esposa. Eu me sinto que foi uma preparação que a vida me deu para ganhar na hora certa. Você acha que você precisava desse aprendizado para depois? A própria formação como servidor público, eu fui durante 22 anos aqui em Jundiaí, fui secretário de obras em Campinas durante 1 ano e meio. O fato de ser deputado me deu um aprendizado na política. Eu era mais técnico, mais gestor e menos político, vamos dizer assim, da construção política, e a Assembleia me ensinou muito isso. Eu fui para a Assembleia como líder do PCdoB. Então isso me deu uma condição de trabalho ali, de negociação importante. Então acho que foi um aprendizado e ganhei assim num momento importante da minha vida, até de questão de preparo mesmo, de experiência, um momento especial da minha vida. Então eu acho que foi o processo natural que eu passei e hoje podendo realizar as coisas, então, me sinto muito feliz. Eu falo que todo dia eu saio de casa, isso é real. Eu vou para o prefeito e falo, isso é uma oportunidade que a vida me deu e que eu não posso nunca desprezar esse momento, assim, é uma coisa, valorizar o momento. E então, com toda a dificuldade, eu sempre enfrento muito bem, assim, do ponto de vista de espírito, muito bem. Alguns críticos do Pedro Bigardi dizem que você deveria ter sido vereador primeiro, conhecer a cidade, os problemas, para depois se candidatar a prefeito. O que você responde para esse pessoal? Eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que o legislativo é um processo. Eu tive a oportunidade de ser deputado, me ajudou na política, mas eu acho que são coisas absolutamente distintas. E eu também não vejo a política como carreira, aquela coisa de você é vereador, prefeito, deputado, acho que não vejo. Eu acho que é bacana até quem faz isso, porque vai seguindo. Teve grandes políticos brasileiros que passaram por esses cargos todos. E eu não tive a oportunidade, inclusive, porque eu me lembro que o Galdino me lançou candidato em 95, na prévia interna do PT, eu fui candidato em 96, e eu trabalhava na Fumas na época, gostava de política, ajudava o Galdino, o Erazê, figuras aí da cidade, mas eu nem pensava em ser candidato. Lembrando que o Pedro Bigardi era do PT, né? Já era afiliado desde 84, mas não estava... 83 fundou, né? 83, Fundação do PT, 83. 82 para 83, isso. né? E eu fui em 85 me filiei.
Mas eu não tinha expectativa de ser candidato. O Galdino me lançou prefeito e dali para frente não tive mais oportunidade de ser qualquer outra coisa, porque todo ano vinha, cobrava de eu ser candidato, né? Então foi é junto também, né? Prefeito e vereador é junto. Então foi uma coisa meio daquele momento. Mas eu acho que são coisas mentes distintas aí, ser vereador e prefeito, e então não vejo muito problema nisso. Não. Jundiaí é uma cidade muito grande, o orçamento de Jundiaí é um dos maiores aqui da nossa região. Claro, não dá para comparar com Campinas, mas é muito grande em termos de cidades que a gente tem aqui na nossa região. Qual foi a maior dificuldade que você teve enquanto prefeito e o que você imaginava que ia ser muito difícil e não era tão difícil assim, Pedro? Você sabe que o ano passado, 2013, foi um ano, eu diria, mais tranquilo, né? A gente fala assim, o primeiro ano é mais difícil, chega tal. Na verdade foi um ano mais tranquilo para mim. O ano passou assim redondo, muita realização. Continuamos coisas que vinham sendo executadas, como o túnel da Ponte São João, entregamos. O centro esportivo do Viltrucai, que também estava em obra, entregamos. E fizemos coisas novas, né? Então eu acho que a gente conseguiu caminhar bem. Em 2014 houve uma dificuldade maior, Robson, por conta de ser um ano diferente. Que é um ano que tem teve eleição, isso acaba atrapalhando a gestão. Tem tudo, né? O pessoal diz que o Brasil funciona depois do Carnaval, mas logo depois tinha a Copa e depois a eleição. A Copa do Mundo. Houve uma queda na produção industrial no Brasil e aí isso acabou gerando mais dificuldade para os municípios no vista da arrecadação. Todos sentiram. A gente aqui sentiu também, mas a gente conseguiu controlar bem. Então, eu acho que foi um ano mais difícil esse ano. E eu fiz mudanças no governo, de secretariado, fiz ajustes. Isso dá uma instabilidade também, do ponto de vista de gestão. Então, eu senti esse ano com um pouco mais de dificuldade do que o ano passado. Mas eram mudanças necessárias, ajustes e tal. Por isso que eu defendo que eleição deveria ser a cada 5 anos, sem reeleição, para todo mundo. Eu concordo. E uma eleição só num ano só, porque daí você tem mais estabilidade no país, né? Você consegue ter o processo democrático, mais estabilidade. Então, esse ano teve mais dificuldade, eu achei. Qual foi a maior dificuldade desse ano, Pedro? Eu acho que saúde é uma área muito complicada e ela não é complicada por conta só do local. Nós somos referência na região, né? Então, eu sinto que as cidades da região hoje, até o que a gente chama de média e baixa complexidade, você tem uma dor de barriga, você mora numa cidade vizinha, ou mesmo aqui em Jundiaí, você corre no hospital. E o hospital tem lá o infartado, urgência, uma emergência, com uma pessoa que tem uma coisa mais simples. Então, eu acho que a gente tem que saber separar isso. Como é que a gente separa isso? Com as UPAs que nós vamos construir, que são os mini hospitais, que vão atender o média e baixa complexidade, e você alivia o hospital. E a região. A região tem um outro pacto. Nós temos que fazer um pacto na região que as cidades também atendam o baixa e média complexidade, até para que a pessoa que tem uma urgência na região possa vir para o hospital e ser melhor atendida também. Então, o Hospital São Vicente, por exemplo, que é um dos melhores hospitais do Brasil, pode ter certeza disso. Eu sempre falei isso, mesmo antes eu falava isso. Ele tem uma dificuldade hoje por causa da superlotação e da região. Mesmo assim, ele está atendendo, está se superando. Agora, então talvez a saúde, a gestão da saúde, mas a gente está superando isso agora, vamos ter mais investimentos. A gente vai tocar diretamente no assunto de saúde, mas eu queria que você falasse da maior facilidade que você teve então esse ano. Contraponto. Eu acho que uma facilidade grande minha no governo foi porque eu entendo a máquina pública, por ter trabalhado lá. Senão, eu acho que eu teria muita dificuldade. Por exemplo, as coisas caem na minha mesa, eu bato o olho, eu sei o que tem que mudar, o que não tem, eu sei como é que está rolando lá dentro as coisas, os processos, as contratações. Eu compreendo a máquina porque eu trabalhei lá, né? Não é porque eu fui estudar isso, é porque eu trabalhei. Eu aprendi de viver ali. Isso me ajuda muito. Você é daquele que delega e fica tranquilo, ou você é aquele que centraliza muito? Não, eu gosto de delegar, mas eu tenho essa mania de ficar olhando como é que a coisa roda também. É uma coisa... Como é que é a rotina? São reuniões diárias? Reuniões diárias, tem dia da semana com cada área? Aliás, uma dificuldade também, eu faço reuniões internas, eu faço reunião com o secretariado, eu procuro atender a população, mas não é fácil, porque os períodos vão se eu mesmo fiz 5 né? vezes esse ano lá. Não, mentira. Então, a gente tem dificuldade da agenda. Agora, eu tenho certeza absoluta que agora, como as coisas estão todas organizadas, os projetos definidos, o orçamento, está tudo em ordem, eu consigo me liberar mais, porque eu gosto de estar na rua. Eu gosto de ir para a rua, mas o governo exige que você fique lá também.
Agora eu me libero mais, porque eu gosto de ir para a rua, andar, sabe, eu fui jogar futebol no Paulista. Aliás, eu fui numa inauguração lá no Meirinho da Chaves, foi até curioso. Fui inaugurar uma área de lazer maravilhosa, bonita, lá no meio do bairro. Estava abandonada e tem tudo lá. Tem campo, tem lugar de lazer, de passeio, tem academia ao ar livre, playground, tem tudo. Eu fui lá, os caras falaram, você vai vir aqui, você vai jogar futebol. Então eu fui inaugurar o negócio. Você nem gosta, né? Eu tive futebol? que jogar com eles. Então é assim, eu gosto de estar com um bloco de samba, eu gosto de andar, vou passear, vou ver nos barzinhos aí o que está rolando, eu gosto de ir no shopping, eu gosto de passear, eu gosto de estar na rua. Isso não é muito comum, assim, os autoridades meio que seguram um pouco isso. Eu gosto de andar. Então eu sinto um pouco falta disso, eu quero estar mais na rua, em que pese eu vou ir bastante, mas eu gosto de estar mais na rua, né? Então tem isso também. Tá certo, a gente vai tocar em assuntos pontuais, eu quero só voltar com o Neguinho aqui, porque a gente falou um pouquinho da vida dele, como é que começou na música e tal, ele é multi-instrumentista e contou que tocava com os amigos são assim, né? A gente toca mais ou menos, para ele já tá bom, né? É igual o Pedro Bigardi, jogava futebol, zagueiro, né, Pedro? Zagueiro, sempre foi. É verdade, zagueiro. E dizem, pessoal que joga com o Pedro, eu não tive a oportunidade de jogar ainda com ele, quem sabe o ano que vem ele me convida para uma pelada, futebol, lógico, e vou conhecer, mas dizem que o Pedro Bigardi é um zagueiro duro, hein? Não é fácil, não. Na minha casa eu era o pior de todos os jogadores, com certeza. Não, mas hoje eu estou tranquilo. E o Rodolfo no futebol? Robson é complicado, hein? Tentei jogar algumas vezes aí, mas você é grande, né? Mas tinha que ser zagueiro. Ninguém me escolhe, eu fico ali tomando fico esperando o pessoal, cara de dó, ninguém olha pra mim. Não dá. Eu sempre brinco no futebol que a pior coisa que existe no mundo é você ser o último a ser escolhido. Né? Quando acontecer isso comigo, eu paro, porque já está na hora. Eu já briguei por causa disso, já fui embora bravo, não me chamaram de novo, beleza. O pessoal do meu futebol brinca que eles montam o time do goleiro, zagueiro, e como eu sou atacante, então é sempre um dos últimos. Mas logo eu não sei não, eu estou achando que eles estão querendo me dispensar. Né? Antigamente vai pro gol. Vai pro gol. Joga mais ou menos. Ou compra a bola, né? O dono da bola joga. Você chegou a estudar o que, Rodolfo? Então, Robson, eu terminei aí segundo grau e sempre só com música mesmo. Música? Sempre comecei a trabalhar. A partir de que momento você falou assim, eu vou viver de música? Acho que desde que eu comecei, na escola já era meio assim preguiçoso, sabe? A pessoa que não gosta de muito compromisso de estudar e tal. Eu sempre quis, igual o Pedro, passear com meu pai, sair, fazer um som e tal. Eu sempre fui dessa onda assim, mais de ficar trabalhando mesmo. Eu lembro, quando eu mudei para cá em 89, seu pai já tinha o bar, Neguinhos Bar. E eu comecei a frequentar lá, acho que acredito que em 89 mesmo. Lá eu já 90. gostava de ir, eu tinha 10 anos. Mas você era muito pequenininho, então. Você já ficava lá, me lembro disso, né? E aquele som ambiente de música, tal, não sei o quê, deve ter influenciado E meu pai bastante. sempre falava, pai, posso ir junto? Posso cantar? Mas ele falava, pode, mas você vai ter que acordar, vai ir na escola no outro dia. Aí eu falava, tudo bem. Às vezes eu saía de lá 5 para entrar 7 na escola, mas ele falava, não, você prometeu, você verdade. foi lá cantar, agora você tem que ir na escola. Quando seu pai esteve aqui, eu contei uma história aqui, que uma vez eu fui para lá e eu tomei umas a mais, eu estava de moto. Então, conscientemente, falei, não vou de moto para casa, posso deixar a moto aqui? Deixei a moto dentro do bar e fui buscar só na segunda-feira, isso foi na sexta. A moto ficou lá de enfeite no final de semana. Que bom. Seu pai adorou. Ainda bem que ficou embaixo ali da escadinha espiral que tinha, né? Exatamente. Mas era um bar muito bem frequentado. Lugar bonito, lugar bem frequentado. Você começou a tocar lá? Lá eu só cantava com ele umas músicas. Ele chamava pra gente cantar um pedacinho de uma música cada um. A gente era meio tímido e tal. Cantava ali uns 5 minutos e... Vocês têm ciência da genialidade do seu pai ou não? Então, Robson, meu pai é um guerreiro, né? Ele sempre se virou aí também, sempre trabalhou fora, abriu o bar, sempre trabalhou na música, sempre também aprendeu tudo sozinho. Eu admiro bastante. Eu lembro que ele contou que ele trabalhava em indústria e tocava. Sim, até que um dia ele começou a tocar mais do que trabalhar. Então... Exatamente. Depois que ele abriu o bar, lá ele tocava, depois que o bar fechou, ele falou, vamos montar um trio aí, vamos quebrar na música que vai dar certo. Mas vocês têm ciência dessa genialidade ou não? Porque ele tem uma fluência também no violão que é Ele incrível. tem, então, e tudo sozinho. É difícil tocar tudo que ele toca no violão, do jeito que ele toca assim, com expressão, é difícil. Muito difícil, Muito né? difícil. Bacana. O que é o mais difícil para você no violão? Então, Robson, é esse improviso que seu pai faz ou não? Tem um músico, hoje em dia tem um músico, músico popular, né? Quando você vai tirar até a carteira de músico, tem isso, músico clássico, músico erudito, músico popular. Eu sou um músico assim de noite, músico popular. Então esse lance de música clássica, flamenco e tal, a gente já não tem isso aí, tem que estudar para saber, né? Tem que aprender as técnicas e tal. Eu sou dessa parte mais popular mesmo.
E meu pai já tem essa praia, aprendeu sozinho. E tem um outro problema de tocar à noite também, que o pessoal pede de tudo, né? Tem que tocar de tudo. Você é mais MPB, né? Mais MPB, mas eu toco algumas coisas também, pop, solo alguma música sertaneja no violão quando o pessoal pede muito. Aí eu só não canto porque acho que não é pro meu tom de voz. Mas eu solo. Vamos explorar isso no último bloco. A gente está encerrando esse bloco aqui. Eu queria que você encerrasse com música. Vamos você escolheu aí. Tocar um Djavan, pode ser? Djavan? Então vamos lá. Para delírio do nosso amigo Jaime. A pedidos? Meu ar de dominador dizia que eu ia ser seu dono e nessa eu dancei. Hoje no universo nada que brilha cega mais que teu nome. Fiquei mudo ao lhe conhecer, o que vi foi demais, vazou por toda a selva do meu ser. Nada ficou intacto na fronteira de um oásis. Meu coração em paz se abalou, é surpresas demais que trazes. Ainda bem que eu sou Flamengo, mesmo quando ele não vai bem. Algo me diz em rubro-negro que o sofrimento leva além. Não existe amor sem medo, boa noite. Quem não tem pra quem se dá, o dia é igual à noite. Tempo parado no ar, há dias, calor, insônia ou noite. Quem ama vive a sonhar de dia, voar é do homem. Vida foi feita pra estar em dia, com a fome, com a fome, com a fome. Se vens lá das alturas com agruras ou paz, ó meu bem, serei teu guia na terra, na guerra ou no surpreso, sua beleza é um cais. Eu sou o homem que pode lhe dar além de calor. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. Já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Está chegando agora, não tem problema, tem 3 reprises diárias aí, você pode procurar uma delas ou então 00:30, horário fixo. Nós estamos recebendo hoje aqui no Altos Papos o prefeito de Jundiaí, Pedro Bigardi, e ainda na parte musical, Rodolfo de Neguinho. Encerrei o último bloco falando com o Rodolfo, falando um pouquinho de música. Volto agora para a gente tocar em assuntos pontuais da prefeitura, que são importantes. Eu tenho certeza que você quer saber também o que está acontecendo na nossa cidade, né? Pedro, você dizia no outro bloco que a saúde foi o calcanhar de Aquiles de 2014. O que ainda está por vir na saúde? Nós temos um novo secretário, né? O Casarim, novo secretário. Primeiro, por que você escolheu o Casarim? Bom, o Casarim é uma pessoa que conhece muito do sistema único de saúde. Já nos ajudou ano passado, quando a gente conseguiu as UPAs para Jundiaí, os mini hospitais. Ele trabalhava no Ministério da Saúde, era assessor direto do ministro, já trabalhou em prefeituras também, então conhece máquina pública, conhece o sistema único de saúde. E ele é de Jundiaí, é da família tradicional aqui do Caxambu. Então, o ano passado a gente conversava muito com ele em Brasília, nos ajudava lá, aumentou inclusive recursos para o São Vicente. E aí eu falei, vou trazer o Casarim para cá para ajudar a gente nesse processo também. Ele acabou aceitando, deixou lá o Ministério. Então é uma pessoa que conhece muito o assunto do Sistema Único de Saúde. Esse ano a gente conseguiu também um avanço grande, em que pese algumas dificuldades. Por exemplo, reforma
quase 10 unidades básicas foram reformadas. Então, hoje a estrutura das unidades básicas são muito melhores. Eloy Chaves, o Varjão, o Caxambu, o Morada das Vinhas, todas as reformas que a gente fez agora, esse ano, já entregamos. Estamos fazendo Vila Rami, estamos fazendo Jardim Esplanada, no Tarumã. Então a gente está refazendo a rede, além do PA Central que entregamos ano passado. Aproveitando esse gancho aí, então, Pedro, uma das grandes reclamações feita da população é que o PA não funciona em horários diferenciados. Vai ter alguns PAs que vão funcionar em horários diferenciados? O PA Central funciona 24 horas todos os dias. Ele atende 500 pessoas dia. Um negócio maluco. Se não fosse isso, o hospital São José estava pior ainda. Situação complicada do ponto de vista de quantidade de pessoas. As UPAs vão funcionar 24 horas. Aí são mini hospitais de fato. E tem alguns PAs com horário estendido, funciona. O problema é a unidade básica, que ela tem um horário fixo. Mas o PA e as UPAs agora vão suprir essa deficiência. De qualquer forma, nós já temos o PA funcionando 24 horas. Vamos falar um pouquinho agora da educação. O que já foi feito e o que está por vir ainda, Pedro? A educação a gente avançou bastante. Uma coisa muito legal que nós fizemos na educação é o uniforme escolar gratuito. A gente vê nas escolas assim, a molecadinha com uniforme gratuito, coisa com tênis, toda a roupa, é bacana isso. São mais de 30 mil alunos que receberam uniforme escolar, que receberam esse ano, vão receber o ano que vem. Então foi um avanço muito grande, porque isso dá autoestima melhor, mais segurança para as crianças, uma coisa bonita que a gente fez. Aproveitando o gancho também, nós tivemos um problema grave de atraso na entrega. O que foi feito isso aí e não vai acontecer de novo? Não, em hipótese alguma, como foi o primeiro ano e houve um aumento da entrega no Brasil todo, não foi atraso só aqui, não foi em todo lugar, mas não prejudicou em absolutamente nada. Como agora o ano que vem já está tudo certo, já está tudo contratado, fica muito mais fácil. Mas foi muito tranquilo isso. E a outra coisa que a gente fez, que é um negócio bacana na educação, é o Instituto Federal. O Instituto Federal é uma espécie de uma universidade pública federal, ele é um embrião de uma universidade pública, já está instalado, fizemos rapidamente lá na Argos toda a instalação. Já está funcionando o primeiro curso superior de técnico em comércio, que foi que a cidade escolheu, que é uma demanda daqui. Esse semestre já está funcionando, o ano que vem outros cursos e a gente já está doando uma área para o governo federal para instalar aí sim a sede completa do Instituto Federal, que vai ser uma universidade pública. Então tem avanços bacanas também. Que é uma luta antiga sua, né, Pedro? Muito. A gente achou que isso ia demorar uns 3, 4 anos, mas recebemos rapidamente em Brasília esse pedido foi feito e rapidamente Brasília respondeu, que aliás, tanto o governo federal como o governo estadual, a nossa relação é muito tranquila. Só na habitação são 1.600 unidades sendo construídas com recurso federal e estadual, juntos. Eles se juntaram no Minha Casa Minha Vida e praticamente, o cara vai pagar R$30, R$40, então é fundo perdido que a gente chama. Então a gente está conseguindo muito recurso, tanto federal como estadual. Aproveitamos, já falamos da habitação, que é muito importante também, falamos da saúde, falamos da educação. Vamos falar de transporte agora. O que foi feito esse ano que você acha importante destacar e o que está por vir? Uma conquista grande da cidade é o bilhete único. Né? A gente já tinha prometido isso na campanha e fizemos agora. Muita gente descia no meio do caminho, entre um terminal e outro, por conta da demora e tal, e pegava um outro ônibus e pagava 2 passagens. Agora com o bilhete único, você paga uma única passagem num período de 1h30, que é um período que a gente está avaliando que pode até ser ampliado. Então o bilhete único já é uma realidade de Jundiaí, aprovamos na Câmara, tudo bonitinho, e está funcionando muito bem. Já conseguimos em Brasília o BRT, que é o sistema rápido de ônibus, que vai começar lá no terminal Colônia e vai chegar até o terminal central, até o centro da cidade. Vamos reformar os 2 terminais, Vila Ares e o terminal Colônia, e os outros terminais vamos reformar com recurso próprio ano que vem. Explica um pouquinho melhor esse BRT. O BRT mas como se fosse uma reta? É o sistema rápido de ônibus. Você tem uma faixa que ela não é exclusiva só, ela é segregada. E você tem algumas estações de pré-embarque, a gente chama, que é um negócio muito moderno. Você entra na estação, pega o ônibus, ele é mais rápido porque ele circula livre, né? E aí você tem uma alimentação nessas estações que as pessoas vão poder chegar até ali. Ele é baseado no sistema de Curitiba, que foi um sucesso na década de 80, só que algumas cidades avançaram ainda mais. Nós vamos conhecer Bogotá, na Colômbia, 70% da população usa ônibus. Então é muito bacana. E paga antes, né? E paga antes de entrar. Então a rapidez, a segurança, são ônibus muito mais confortáveis, com ar-condicionado, biarticulado, é muito bacana.
Então ele vai ligar 2 terminais por enquanto, depois ele vai se expandir para o resto da cidade. Isso já para 2015, Pedro? Já estamos licitando agora, esse finalzinho de ano, para começar a obra ano que vem. Muito bom. São 125 milhões. Então é muito bacana esse sistema. E eu falei de Bogotá. Bogotá se baseou em Curitiba, tem até um mapa de Curitiba, nós vamos conhecer lá no sistema lá. Mas eles aperfeiçoaram o sistema. Belo Horizonte já tem, que aliás é um dos mais modernos, tem em Brasília tem, e aqui vai ter também a partir do ano que vem. Bacana. Vamos falar do esporte. A novidade aí é que está vindo o novo Paulista, né? E a prefeitura vai dar esse apoio que tanto precisava. A gente cobrava tanto, né? O pessoal da imprensa batia bastante na prefeitura que não ajudava o time da cidade. E agora o seu governo vai ajudar. Como é que é? Conta um pouquinho bem rapidinho, pessoal. Fizemos a conversa já com a nova direção. Acho que é um movimento na cidade, não é nem prefeitura só. É um movimento inteiro na cidade que está acontecendo. É bom deixar claro que o Novo Paulista são vários empresários que resolveram assumir o Paulista, que era o que estava faltando há bastante tempo. São 50 empresários que se juntaram, gente da cidade. E a gente vai ajudar, todo tipo de colaboração que a gente puder dar. Agora, a prefeitura já ajuda o Paulista, as categorias de base, alimentação, já tem ajuda de custo, transporte, mas a gente vai ampliar isso. Vamos utilizar o DAI como um órgão também que pode divulgar através da conta. Vamos ver as formas jurídicas possíveis, mas todo o apoio ao Paulista nós vamos dar, inclusive pedindo aos empresários da cidade para dar uma colaboração, cada um pouquinho, né, para a gente poder realmente ter o Paulista aí como um grande clube da cidade, centenário, um patrimônio da cidade. Merece. Tem muita gente séria trabalhando no Paulista, mas infelizmente tem muita gente que no meio do futebol, a gente sabe disso, não é tão sério assim. Quem sabe agora esse grupo de empresários, que são empresários sérios, pessoas que eu conheço, a maioria eu conheço, acho que dos 50 eu conheço uns 45. Então são pessoas sérias e que gostam do Paulista. Acima de tudo, precisa gostar do Paulista, porque não adianta ser só sério, chegar lá e não gostar de futebol, não gostar do Paulista. Então são pessoas que vão lá, quando eu vou assistir o jogo, e muitas vezes eu já te encontrei lá, eu encontro com essas pessoas lá, então são pessoas que gostam do Paulista. Boa sorte então para eles. Vamos falar de um calcanhar de Aquiles também de Jundiaí, por ser uma cidade grande com várias saídas, a segurança. O que foi feito esse ano, Pedro, e o que vai ser? Está por vir. O primeiro passo foi ampliar a guarda municipal, que nós temos um efetivo muito pequeno para uma cidade desse porte. Contratamos aí 68 guardas municipais novos, foram treinados, já estão na rua, então isso ajudou muito aí a questão da segurança, que fazem rondas. A guarda nunca trabalhou, no ponto de vista de ocorrência, como está trabalhando agora. Nunca teve uma estatística tão grande, os números comprovam isso. E uma outra coisa interessante foi a articulação com as outras forças de segurança. Polícia Civil, fizemos agora ação nas pensões na área central, junto com a Polícia Civil. A Polícia Militar, estamos dando apoio à Polícia Militar com estrutura, que eles têm pouca estrutura, então vamos dar dois imóveis já construídos tanto para o batalhão 11º como para o 49º, e estamos fazendo uma ação articulada junto com a polícia. É que eles têm uma limitação, mas a gente está ajudando. Então, eu acho que essa articulação das forças de segurança tem dado um resultado. E a guarda teve um avanço muito grande do ponto de vista de estrutura, estamos recebendo agora novas viaturas também agora no final do ano. Então a guarda também teve uma condição melhor. E valorizamos os guardas, né? Hoje eles têm o risco de vida também que antes não tinha. A pessoa se afastava por algum problema e ficava sem ganhar aquele risco. Então hoje acertamos isso. A gente quer melhorar a guarda municipal, mas queremos a ação integrada de todas as forças policiais. Bacana. A gente está chegando ao final do nosso programa. Eu vou deixar você falar o que você acha interessante. O que você quer tocar para o pessoal que está em casa, que precisa saber que o governo está fazendo ou que está por vir ainda, Pedro? Na verdade, a gente tem muito investimento, nós temos mais de 100 ações ou concluídas ou em andamento, ações no sistema viário, pavimentação, aumento do número de vagas em creche, foram mais de 1.000 que a gente conseguiu ano passado. Então tem muito investimento que a gente conseguiu fazer nesse período e vem mais para ir agora em relação em 2015. Você acha que a grande obra de 2015 vai ser o BRT, então? O BRT, as 4 UPAs, que uma está finalizando agora, isso também vai mudar completamente o sistema de saúde na cidade. Então são obras de vulto. E todas as obras, junto com o governo do estado, dos acessos à cidade. Começam agora em março, então vem aí os viadutos na 9 de julho, que é ali na rodoviária. Seria interessante, a ligação com a Anhanguera seria muito interessante. Vai mudar completamente o sistema. Conversamos com o governador durante um ano. E a gente conseguiu, vai começar. E a relação é boa com o Alckmin, que você disse, né? Muito boa.
o viaduto ali no Corre da Valquíria, os mundos que ligam o Corre da Valquíria. Então, esse sistema aí também vai mudar. Então, acho que vem muita coisa boa por aí. Agora, é um ano, espero que um ano seja um ano de muita realização, mas especialmente de muita humanização da cidade, que é que as pessoas tenham uma convivência cada vez melhor. É isso. Deixa eu aproveitar esse gancho aqui. A gente está gravando aqui bem próximo da rotatória da Avenida Jundiaí. Isso é um caos aqui, 5h30, 6 horas. A gente termina de gravar aqui, fica 1h30 para sair da gravação. Tem algum projeto para isso? Exatamente essas alças que porque se fizer os viadutos da 9 de julho e esse viaduto que vem lá do Eloy Chaves, Pincinato, Osmundo e cai no Corre da Valquíria para o lado de cá, todo o trânsito de acesso à Avenida Jundiaí muda tudo. A gente divide em praticamente um terço. Então muda completamente esse congestionamento que nós temos. Ótimo. Não só na entrada da cidade, como na Via Anhanguera. Foi o argumento que eu usei para o governador. Governador, não é uma obra para Jundiaí só, uma obra para a região inteira que pega a Via Anhanguera. E ele compreendeu, vai realizar, e a gente está muito feliz aí com essa realização em 2015 que começa. São obras que vão andar até 2016, mas já vão dar resultado. Ótimo. Vou deixar então as nossas câmeras à sua disposição, Pedro, para que a gente vai estar no final do ano, como você fez no ano passado. Eu queria que você se manifestasse aí, o pessoal que está assistindo a gente agora, os jundiaenses principalmente, né? Deixa a sua mensagem de final de ano para o pessoal. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar com você aqui. Eu que agradeço. Tudo de bom para você, Robson, para você também, Rodolfo, tua família toda, um abraço a todos. E para o cidadão jundiaense é um ano de muita realização e que o Natal seja um Natal iluminado, um Natal de muita paz, muita saúde, muita família, que a gente possa realmente construir esses laços entre as pessoas cada vez mais. Obrigado, Pedro. Rodolfo, quero agradecer demais também a sua participação, por abrilhantar aqui o nosso papo com o prefeito. O Rodolfo, ele estava preocupado porque ele não gosta de falar muito, então a gente aproveitou e falou bastante com o prefeito. Mas ele falou muito bem e pode ficar despreocupado que você falou muito bem. Queria que você deixasse, se alguém quiser contratar o Rodolfo para um evento. Rodolfo de Neguinho, Facebook lá, pode me adicionar, e tem o telefone também. Vamos lá, pode 11-99593-4932. Tá aí embaixo. Comigo também, é isso aí. Tá aí embaixo. Bacana. Agradeço demais a presença de vocês, vocês terem abrilhantado o nosso programa. E prepara uma música para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Para ter a ver com o assunto aí de humanização, pode ser. Sua mensagem, pode ser? Não tem problema. Fazer uma música falando de paz. Prepara. Ele fala pela música, né? Ah, é verdade. Isso aí, fala mais bonito que a gente, né? Eu brincava aqui que o pessoal fala, você tem uma voz bonita, você deve cantar bem. Não canto, eu canto muito mal. A última vez que eu cantei eu perdi 20 amigos. Eu fiquei chateado porque eu só tinha 17, tive que fazer 3 amigos para perder. Então cantar não é minha praia. Enquanto você prepara, eu sempre encerro aqui o nosso programa com uma frase. Essa frase é minha, está lá no meu Twitter, @RobsonMarcelo. Se você procurar bem, está lá no Facebook também, facebook.com/RobsonMarcelo. A frase que eu escolhi é essa daqui: infeliz daquele que tenta agradar a todos. Seja você mesmo e você vai agradar a quem realmente interessa. Até a semana que vem, se Deus quiser, a gente encerra com Rodolfo de Neguinho. A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse os meus pés do chão, onde eu já não enterro mais. A paz fez o mar da revolução, invadiu meu destino a paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, no lamento de tantos ais.
Desejo a todos vocês um Feliz Natal, com muito amor, paz, fraternidade, generosidade. Por isso que nós queremos um Natal de muita luz e que 2015 seja um ano de realizações e muitas conquistas. Feliz Natal! E um feliz ano novo, um ano maravilhoso para vocês.